A China está ameaçando e cercando a ilha de Taiwan. Até que ponto pode acontecer uma guerra envolvendo os Estados Unidos? Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Veja, nos últimos dias ficamos sabendo que a tensão entre a China e o governo da ilha de Taiwan está aumentando. E o agravamento dessa crise foi porque a presidente de Taiwan viajou aos Estados Unidos. O objetivo da viagem teria sido para ter uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Veja, não podemos esquecer que a Península Asiática tem sido o cenário de ameaças à humanidade. Ameaças de uma guerra nuclear. Ameaças que acontecem a partir do movimento militar da Coreia do Norte, do Japão e de Taiwan. E claro, da China. Como falei em vídeos anteriores, Taiwan e o Japão estão comprando armas dos Estados Unidos. Esses governos estão gastando milhões de dólares na defesa militar. Defesa contra a China e a Coreia do Norte. Com relação a Taiwan, sabemos que essa ilha é parte de uma crise política e territorial que envolve a China. Uma crise que se arrasta há anos. E por que isso acontece? Porque o governo chinês considera Taiwan como parte do seu território. Para o governo chinês, a ilha não tem independência política. Para os governantes chineses, Taiwan pertence à China. Veja, o contexto político que envolve a China e a ilha de Taiwan é bastante delicado. Isso por causa de um possível confronto militar, caso Taiwan procure se tornar independente. Como a China considera Taiwan como parte do seu território, ela tem aumentado sua atividade militar perto da ilha nos últimos 3 anos. Ou seja, caso não exista uma alternativa pacífica, a política da China é usar a força militar para garantir a reunificação do país. E por isso não aceita qualquer interferência externa em sua política de reunificação, especialmente uma interferência dos Estados Unidos. Como podemos ler nessa matéria, China diz que haverá confronto com consequências catastróficas se os Estados Unidos não mudarem postura. Ou seja, o governo chinês tem alertado que qualquer tentativa de colocar Taiwan como sendo um território independente será duramente rechaçada. Mas acontece que o governo americano parece não ter medo das ameaças da China. Uma prova disso é que os Estados Unidos estão vendendo armas para Taiwan. O pacote anunciado pelos Estados Unidos inclui mísseis que devem ser usados em caças. A decisão foi tomada em meio às tensões entre Washington e Pequim sobre Taiwan. Apesar de Taiwan manter um governo autônomo, a China considera a região como parte do território chinês. Também vale destacar que a Marinha de Taiwan planeja lançar 3 embarcações de guerra ainda em 2023. Sobre isso, vejamos essa notícia. Taiwan amplia sua frota de embarcações de guerra em meio à tensão com a China. E claro, tudo isso acontece com o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Para o governo americano, é estratégico marcar posição naquela região. E como não poderia deixar de ser, os Estados Unidos está com bastante vontade de vender armas para seus aliados, o que aumenta ainda mais a crise naquela região. Uma crise que pode provocar uma guerra mundial. E sobre esse ponto, veja um trecho dessa reportagem. Para a China, Taiwan é parte do seu território. Pequim promete reanexar Taiwan e os Estados Unidos vendem armas e, além disso, prometem defendê-los se a China invadir. Porque a China considera Taiwan uma província rebelde. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que a aproximação entre Estados Unidos e Taiwan viola a soberania e integridade da China e que o país vai tomar medidas fortes para se defender. Como falei antes, a presidente de Taiwan decidiu visitar os Estados Unidos
Unidos para uma reunião com o presidente da Câmara, algo que irritou bastante o governo chinês, que prometeu responder com medidas firmes e eficazes a esta reunião. E a retaliação começou com um cerco à ilha de Taiwan. Como podemos ler nessa matéria, China lança manobras militares navais e aéreas de cerco total a Taiwan. Veja, mesmo declarando que está realizando apenas um exercício militar, a China demonstra, na verdade, que vai cumprir sua ameaça. Veja o que diz essa matéria. A China inicia exercícios militares após viagem da presidente de Taiwan aos Estados Unidos. Veja um trecho dessa reportagem. O exército da China simulou ataques de precisão contra Taiwan. A China, que reivindica Taiwan, iniciou 3 dias de exercícios militares no sábado, um dia depois da presidente da ilha retornar de uma visita aos Estados Unidos. O Ministério de Defesa de Taiwan disse estar monitorando as forças de mísseis. Uma fonte disse à agência de notícias Reuters que a China está conduzindo ataques aéreos e marítimos simulados contra alvos militares estrangeiros. Ou seja, o governo da China, mais uma vez, diz que não aceita que Taiwan seja um território independente e que os Estados Unidos devem parar de interferir na política chinesa. Caso contrário, haverá consequências graves e incontroláveis. Em outras palavras, a China está disposta a ir até as últimas consequências para garantir sua soberania. E no caso, Taiwan seria parte dessa soberania. E aqui podemos tentar ver o que está por trás das ameaças do governo chinês. Vamos conseguir ver que existe uma ameaça da China de entrar em guerra contra os Estados Unidos, o que acabaria sendo uma guerra nuclear em escala mundial. Nesse ponto, vale lembrar que essa tensão que envolve Taiwan, a China e os Estados Unidos teve um outro momento crítico. Foi quando a deputada americana Nancy Pelosi visitou Taiwan. Mas o que poderia ser uma simples visita de uma deputada americana se transformou numa perigosa crise política e militar. Uma crise que pode provocar uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Vale destacar que Taiwan é uma ilha com mais de 20 milhões de habitantes. Historicamente, a China reivindica Taiwan como parte do seu território. No entanto, os Estados Unidos não respeitam essa posição do governo chinês e trata Taiwan como território independente, não vinculado à China. Veja, mais uma vez, estamos vendo uma possibilidade de eclodir uma terceira guerra mundial. Uma guerra com a utilização de bombas nucleares. E não posso deixar de repetir, uma terceira guerra mundial em nossos dias será o Armagedon. Será o começo do fim do mundo, deste mundo como conhecemos hoje.